Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci em 1506, é sem dúvidas a pintura mais famosa do mundo atualmente. Com mais de 500 anos de existência, muitas coisas se passaram com ela, como o infame roubo que marcou a história das obras de arte, onde muito da fama que a pintura tem nos dias de hoje se deve a esse acontecimento. Vincenzo Perugia era um imigrante italiano em Paris, nascido em 1881. Antes de cometer o famoso roubo, sua vida era marcada por sua profissão e sua ligação com o local que mais tarde o tornaria famoso. Ele trabalhava como pintor de paredes, decorador e vidraceiro. Era um profissional humilde. Seu emprego levou-o a trabalhar diretamente no Museu do Louvre, onde ele e sua empresa foram contratados para realizar trabalhos de manutenção e para instalar as caixas de vidro de proteção em muitas das pinturas mais importantes do museu, incluindo a Mona Lisa. Esse trabalho lhe deu um conhecimento íntimo da planta do museu, da rotina dos funcionários e das falhas de segurança. O roubo da Mona Lisa por Vincenzo Perugia foi surpreendentemente simples, aproveitando a segurança precária do Louvre na época. O roubo ocorreu em 21 de agosto de 1911, uma segunda-feira. O Museu do Louvre era, e ainda é, fechado ao público nas segundas-feiras, com apenas funcionários de manutenção e conservação trabalhando. Perugia, que já havia trabalhado como pintor de paredes e vidraceiro no museu, vestiu seu antigo uniforme de trabalho branco. Ele entrou no Louvre e, provavelmente na noite anterior, domingo, escondeu-se em um armário ou área isolada, esperando o início da manhã de segunda. Por volta das 7h30 da manhã, quando a área do Salão Carré, onde o quadro estava exposto, estava vazia, ele foi até o local onde a Mona Lisa estava pendurada. Usou ferramentas para remover o quadro de sua moldura e do vidro protetor. A pintura, que é relativamente pequena, aproximadamente 77 cm por 53 cm, e está pintada em um painel de madeira de choupo, era leve o suficiente para ser carregada. Perugia enrolou a tela, ou manteve o painel plano, e a escondeu sob seu casaco ou dentro de uma trouxa. Ele tentou sair por uma porta, mas a maçaneta estava emperrada. Ele removeu a maçaneta e, com a ajuda de um encanador que ele pediu para abrir a porta, sem que este soubesse o que Perugia carregava, saiu para a rua. A imagem que vocês podem ver é uma fotografia de onde a pintura ficava no dia seguinte ao roubo. O dia seguinte, terça-feira, 22 de agosto de 1911, foi marcado pela descoberta, pela confusão inicial e pelo choque que se transformou em histeria internacional. O pintor Louis Barrault chegou ao Salão Carré do Louvre pela manhã onde a Mona Lisa ficava, para fazer um esboço da pintura, um hábito comum entre os artistas da época. Ele se deparou com a parede vazia, restando apenas os 4 ganchos de metal. Os guardas inicialmente presumiram que o quadro havia sido retirado pelos curadores para limpeza, restauração ou, o mais comum, para ser fotografado no estúdio fotográfico do museu. Somente após várias horas de busca e a constatação de que o quadro não estava em nenhum depósito interno do museu, a administração do Louvre percebeu a gravidade da situação. A polícia de Paris foi alertada e cerca de 65 detetives foram mobilizados para o caso. As portas do museu foram fechadas, sob a alegação inicial de um problema técnico de canalização d'água, e, em seguida, o museu foi fechado por uma semana para investigação. A moldura e o vidro da pintura foram encontrados por funcionários em uma pequena escadaria de serviço. A polícia criminalística coletou impressões digitais no local e nas peças, mas sem sucesso inicial para identificar o ladrão. A notícia do roubo se espalhou rapidamente e atingiu proporções épicas, transformando o caso em um mistério internacional. Os jornais de Paris e do mundo inteiro publicaram manchetes chocantes e sensacionalistas. O roubo foi visto como uma humilhação nacional para a França e o Louvre. O período em que a Mona Lisa esteve desaparecida foi marcado pela intensificação de sua fama global e por um dos mistérios policiais mais intrigantes da história da arte. Ao todo foram 2 anos e 4 meses sem nenhuma pista do paradeiro da pintura. De forma surpreendente, para um roubo que chocou o mundo, a pintura não viajou para longe nem foi vendida a um colecionador secreto. Vincenzo Perugia levou o pequeno painel de madeira para o seu modesto apartamento em Paris, que ficava na Rue des Petits Champs. Durante todo o período, a obra-prima de Da Vinci permaneceu escondida dentro de um baú com fundo falso ou debaixo da cama de Perugia embrulhada em um tecido. O ladrão, que não era um conhecedor de arte sofisticado, não tinha um plano para vendê-la imediatamente.
A investigação policial foi caótica. Entre os suspeitos interrogados estiveram figuras proeminentes do meio artístico, como o poeta Guillaume Apollinaire e, brevemente, o pintor Pablo Picasso, que foram inocentados. Quase 28 meses após o roubo, Perugia, provavelmente enfrentando dificuldades financeiras e acreditando que o escândalo já havia esfriado, decidiu levar a Mona Lisa de volta para seu país natal, a Itália. Ele viajou de Paris para Florença, levando o quadro escondido em um baú de madeira com fundo falso. Em Florença, ele escreveu uma carta a um renomado antiquário local, Alfredo Geri, identificando-se como Leonardo V e afirmando ter a pintura em seu poder. Geri, intrigado, mas cético, marcou um encontro com Perugia no Hotel Tripolitália, onde o ladrão estava hospedado. Hoje o lugar foi renomeado como Hotel La Gioconda, em homenagem ao fato da Mona Lisa ter estado nesse hotel durante esse encontro. Ele mostrou a pintura e exigiu uma recompensa de 500.000 liras para cobrir despesas e garantir que a pintura fosse colocada em uma galeria italiana, em vez de voltar para a França. Geri não estava disposto a pagar a quantia exigida nem a compactuar com o crime. Ele agiu rapidamente para verificar a autenticidade e alertar as autoridades. Geri levou o especialista em arte Giovanni Poggi, diretor das galerias Uffizi, para examinar o quadro. Poggi confirmou que se tratava da autêntica Mona Lisa. A marca do museu na parte de trás da madeira selou a certeza. Geri e Poggi disseram a Perugia que precisavam levar o quadro para uma análise técnica mais aprofundada para garantir que ele pudesse ser exposto com segurança. O ingênuo Perugia concordou em deixá-los levar a obra. Assim que tiveram o quadro em mãos, os dois homens alertaram a polícia italiana. No dia seguinte, 12 de dezembro de 1913, Perugia foi a Geri para buscar o seu dinheiro. Em vez disso, a polícia o esperava. Ele foi preso no hotel sem oferecer resistência. A motivação por trás do roubo da Mona Lisa por Vincenzo Perugia, conforme ele próprio alegou em seu julgamento, foi uma mistura de nacionalismo equivocado e, possivelmente, uma dose de oportunismo financeiro. Perugia estava convencido de que a Mona Lisa havia sido roubada por Napoleão Bonaparte durante suas campanhas na Itália e que pertencia legitimamente ao povo italiano. Na realidade, Leonardo da Vinci levou a pintura para a França ele próprio em 1516 e a vendeu ao rei Francisco I, muito antes de Napoleão nascer. Aos olhos de Perugia e de muitos de seus compatriotas, ele estava corrigindo uma injustiça histórica e recuperando um tesouro nacional. Essa motivação lhe rendeu o apoio popular na Itália e contribuiu para sua sentença ser relativamente leve. Historiadores debatem se Perugia roubou o quadro apenas por dinheiro, usando o patriotismo como disfarce, ou se a motivação patriótica era genuína e a recompensa financeira se tornou necessária devido às suas dificuldades econômicas durante os 2 anos em que escondeu a obra. Perugia usou sua motivação patriótica como a base de sua defesa, alegando que agiu sozinho, sob a crença equivocada de que a pintura havia sido roubada da Itália por Napoleão, e que seu único desejo era devolvê-la ao seu país de origem. Perugia foi considerado culpado de roubo e inicialmente condenado a 1 ano e 15 dias de prisão. A defesa de Perugia apelou, e a pena foi significativamente reduzida. Sua condenação foi reduzida para 7 meses e 9 dias. A leveza da sentença demonstra que o tribunal italiano considerou a motivação de patriotismo como um forte fator atenuante, além do fato de que a obra de arte inestimável havia sido recuperada intacta e estava sendo devolvida à França. Após cumprir sua pena, Perugia foi libertado e, ironicamente, por causa do crime, tornou-se brevemente uma celebridade na Itália. Ele acabou se alistando no exército italiano durante a Primeira Guerra Mundial. Faleceu de ataque cardíaco aos 44 anos, em 1925. O roubo da Mona Lisa em 1911 é o evento que catapultou a pintura de Leonardo da Vinci para o estrelato mundial, transformando-a de uma obra importante em um ícone cultural universal. Antes do roubo, a Mona Lisa era apreciada por críticos e conhecedores, mas não possuía a fama que se equiparava a obras como a Vênus de Milo ou a Vitória de Samotrácia, que eram as principais atrações do Louvre na época. Durante os 28 meses em que esteve desaparecida, a Mona Lisa dominou as manchetes dos jornais em todos os continentes. A intensa cobertura manteve o mistério vivo e o quadro na mente do público. A busca frenética, que envolveu até mesmo o interrogatório de figuras como Pablo Picasso, transformou a pintura em uma figura mítica, um tesouro perdido que todos queriam encontrar. Após o roubo,
Multidões de pessoas visitavam o Louvre especificamente para ver o espaço vazio na parede do Salão Carré, onde a pintura costumava estar. Esse culto ao vazio solidificou a importância simbólica da obra. A imagem da Mona Lisa começou a ser impressa em cartazes, cartões postais, embalagens de produtos e capas de revista em todo o mundo. Pessoas que nunca haviam entrado no Louvre passaram a reconhecer o enigmático sorriso. A partir desse momento, a Mona Lisa transcendeu a esfera da alta arte e se tornou um ícone da cultura pop, um símbolo de arte e mistério universalmente reconhecido. Quando a pintura foi recuperada em Florença e fez sua jornada de volta a Paris, comparadas para exibição em Roma e Florença, ela foi recebida com celebrações e uma atenção ainda maior. Quando retornou ao Louvre em 1914, não era mais apenas uma obra de Da Vinci, mas sim o retrato mais famoso do planeta, um símbolo de resiliência e a joia mais vigiada da França.